Amém, irmãos, graças e paz a todos. Saúdo aos irmãos aqui presentes, congregados, com a poderosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tanto quanto os irmãos que estão aí nos acompanhando, pela live, pela internet, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas e com todo o povo de Deus. Amém? Irmãos, conforme foi pré-anunciado aí, foi colocado inclusive no grupo, o pastor Robson colocou, eu proponho hoje compartilhar com os irmãos, falar um pouco sobre um dos diagnósticos, digamos assim, que nós podemos fazer do meio que nós estamos, de uma forma ou de outra, inseridos. Um dos diagnósticos, uma das patologias, digamos assim, usando uma linguagem bem médica, que nós encontramos é que boa parte de crentes, de salvos, de redimidos, de fato, de verdade, pelo Senhor, estão no Senhor, como foi louvado aqui. Nada separará o crente do amor de Deus que está em Cristo. Ele está guardado sobre a sombra do Onipotente. Todavia, nós temos que pisar no chão da terra, digamos assim. Temos que viver a realidade de cada um de nós de forma subjetiva. De forma objetiva, estamos guardados no Senhor. Mas de forma subjetiva, nós estamos ainda nessa caminhada. E o que eu proponho a tratar é para que cada um de nós venha a fazer essa análise, desse diagnóstico, dessa patologia que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, que é um termo que Paulo usa. Ele diz que muitos estão no estado com os seus sentidos embotados. Ele está com a sua percepção atrofiada, com dificuldades, mesmo sendo Cristo, mesmo com a mente de Cristo, encontra-se no estado de letargia mental, de um atrofiamento de entendimento nas percepções do reino de Deus, que ele está inserido e que está dentro dele também. Abram aí, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura do texto e do contexto e fazer pelo menos duas aplicações. O que pode realmente gerar, fora esta situação que está explícita no texto, mas o que é que pode gerar esse atrofiamento, esse embotamento dos sentidos na vida de um crente, na vida de um cristão. Nós poderíamos realmente fazermos aqui uma longa jornada, mas para não cansar, eu vou, além do texto propriamente dito, eu quero pelo menos trazer mais duas situações que geram esse embotamento dos sentidos de um crente. E aí, enxergando, entendendo a palavra, entendendo o Evangelho, nós vamos se deixando se lavar pela palavra, se lavar pela direção do Espírito Santo à luz do Evangelho. Amém? 2 Coríntios, primeiro, antes de nós tratarmos do texto, vamos primeiro contextualizar os irmãos, certo? A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é o contexto principal ou geral da segunda epístola aos Coríntios? O primeiro ponto que a gente tem que saber é este: qual é o assunto ou o tema principal, preponderante da segunda epístola aos Coríntios? Paulo, irmãos, ele usa a segunda epístola para defender, sobretudo, o seu ministério apostólico. Então ele vai dar vários sinais e evidências de que de fato ele tem um ministério apostólico, de que de fato ele tem autoridade apostólica. Então Paulo, ele usa basicamente 90% dessa epístola, do que contém essa epístola, para defender o seu ministério, para dar veracidade ao seu ministério apostólico. E ele vai tratar especificamente sobre isto, ele vai jogar para aquela igreja todos os sinais, evidências que legitimam o seu ministério apostólico. Dito isso, deve-se suscitar a seguinte pergunta: irmão, por que Paulo, uma vez que os crentes em Corinto foram gerados pelo ministério
esforço, energia para dar todas essas evidências, do seu ministério apostólico. Ora, é claro que ele vai dar todas essas evidências porque a igreja de Corinto, ela tinha sido, digamos assim, assaltada por algumas ideias lançadas por alguns pregadores itinerantes, muitos também movidos por um vasto conhecimento filosófico, já que Corinto era uma das cidades da Grécia, e a Grécia naquele período, irmãos, fervilhava, borbulhava de construções de pensamentos filosóficos. Então vinham alguns, chegavam lá à igreja de Corinto e davam uma pitadinha: olha, Paulo não tem autoridade apostólica. Lá no capítulo 11, por exemplo, nós não vamos ler, mas lá no capítulo 11 da segunda epístola, Paulo vai dizer o seguinte: olha, os tais são hebreus. Se os que jogam essa ideia para vocês são hebreus, ele diz: eu também sou, e muito mais ainda, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Se os que dizem isso a meu respeito, para inflamar meu ministério, se dizem hebreus, eu também sou. Então, um dos sinais que Paulo diz que jogavam essa ideia era que eles eram hebreus, que passavam por lá, né, e lançavam essa ideia, e muitos da igreja de Corinto compravam essa ideia. Não necessariamente toda a igreja de Corinto, mas principalmente a liderança. Absorviam essa ideia e ficavam questionando: mas será que Paulo é mesmo? Qual era uma das evidências que eles davam? Evidência não, qual era uma das alegações que eles davam para Paulo? Primeiro, diziam que Paulo não tem autoridade apostólica porque ele não viu o Cristo em carne, porque ele não teve contato com o ministério terreno de Jesus, então ele não tem autoridade apostólica. Outra ideia é que dizia que ele negava a lei, a antiga aliança. E aqui nesse capítulo 3 nós vamos ver o que Paulo explica sobre tal coisa. Por exemplo, lá no capítulo 12 dessa mesma epístola, Paulo fala: olha, eu recebi revelações da parte de Deus. Tudo isso são sinais, são evidências de que o ministério de Paulo era de fato legítimo. Não recebeu do Sinédrio em Jerusalém, não foi por uma instituição teológica, mas foi por revelação do Cristo ressuscitado, o Evangelho a ser ministrado, ensinado, vivido e pregado entre os gentios, que tem um conteúdo de uma forma ou de outra desassociado dos demais evangelistas. Deixa eu abrir aqui um parêntese, irmão, bem rápido, para falar um pouquinho sobre essa questão de autoridade apostólica, inclusive para que nós venhamos a fazer uma reflexão sobre, hoje em dia, é tão fácil surgir no meio de nós essa ideia dos apóstolos: olha, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, porque quando o cara aparece com essa nomenclatura, apóstolo, aí todo mundo fica, olha, vislumbrado, né, com essa ideia: olha, apóstolo, então ele deve ter um cargo, ele deve estar lá na ponta da pirâmide, deve ter uma autoridade bem maior que pastor e que bispo, o cara é apóstolo. Então isso gera um certo fascínio na cabeça de pessoas religiosas, e muitos se veneram para os tais apóstolos. Agora, eu vou dar aqui pelo menos 2 sinais de como a gente pode legitimar e verificar se os tais apóstolos nos dias de hoje têm de fato autoridade apostólica. Primeira coisa, está no sentido amplo da palavra apóstolo. Qual é o sentido amplo da palavra apóstolo? Ora, literalmente falando, um apóstolo é um enviado, um apóstolo é um emissário. O apóstolo é alguém que carrega uma mensagem, que deve proclamá-la com autoridade, fidelidade, integridade e intrepidez. Qualquer indivíduo que assim o faça, nós não tem problema nenhum em chamarmos apóstolo. Apóstolo é o enviado, o emissário, o mensageiro, que carrega a mensagem que não brotou dele, mas ele recebeu essa mensagem de um mestre e que proclama ela com inteireza, com integridade, com autoridade, sem inflamar, sem em nenhum momento contrariar a mensagem recebida. Qualquer pessoa que assim o faça pode ser denominado um apóstolo, sem essa ideia de cargo,
o apóstolo é o diretor da empresa. Não! Os que assim se utilizam, eles querem impactar as pessoas com essa noção. Mas eu disse, o sentido amplo da palavra apóstolo é isso. Todavia, existe um sentido também restrito da palavra apóstolo. E esse sentido restrito, irmãos, quem nos dá é Pedro. Quem nos dá é Pedro. Nós não vamos lá para não demorar muito, mas depois os irmãos lerem, por exemplo, Atos 1. Não é Atos 1 todo. Você vai ver que Pedro dá o sentido restrito da palavra apóstolo. E que sentido é esse, irmãos? Quando Jesus estava com eles, ascendendo aos céus, aí depois eles voltaram para Jerusalém. Aí Pedro pegou e disse: olha, irmãos, convém que um de nós, que tenha acompanhado o ministério de Cristo, desde o batismo de João Batista, lá com João Batista, até o dia que dentre nós foi assunto aos céus, alguém que testificou disso, alguém que acompanhou todo esse processo do batismo de Jesus a João, e no dia que dentre nós foi levado às alturas, alguém que passou por tudo isso, que acompanhou todo esse processo, esse ministério de Cristo até a ascensão aos céus, alguém que ocupa o lugar de Judas que se extraviou. Ou seja, ele estabelece esse critério, desde que alguém tenha acompanhado Jesus desde o seu batismo por João Batista até, significando um limite, ele estabelece um limite, até o dia que dentre nós foi visto aos céus. Então Pedro é que dá esse sentido que apostólico restrito. Então nós temos aqui o sentido amplo, né, e o sentido restrito. E aí vem Jesus lá em Apocalipse, no capítulo 2, e ele elogia a atitude da igreja em Éfeso. E que elogio foi esse que Jesus fez àquela igreja? Ele disse que elogiou aquela igreja porque colocou à prova alguns que a si mesmos se intitulavam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo, sob a autoridade de Cristo, que carrega em si o conteúdo do Evangelho, tem essa autoridade, deve ter essa intrepidez para contestar os que a si mesmos se titulam apóstolos e não são. Nos nossos dias, há muitos que levantam com essa ideia: eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou o pai apóstolo. Está cheio aí dentro do ambiente religioso, evangélico, principalmente, inclusive no catolicismo, onde o Papa se identifica como sucessor de Cristo, de Pedro, perdão, representante de Cristo, mas da linhagem de Pedro, digamos assim. Só que eles nem seguem o sentido amplo da palavra apóstolo, muito menos o sentido restrito. Pergunta se o Valdomiro, que se titula como apóstolo, ele acompanhou Jesus desde o seu batismo até João Batista, e ele viu Jesus ascendendo aos céus. Ah, não viu não. Mas no sentido amplo do apóstolo, será que ele prega o evangelho com intrepidez, fidelidade? Ele é fidedigno à mensagem do evangelho? Cabe a qualquer um refletir e fazer essa reflexão dentro do ambiente onde nós estamos inseridos. Mas voltamos para o nosso foco, 2 Coríntios capítulo 3. A partir de aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo vai começar a defender o seu ministério. Porque uma das alegações que se fazia era que ele falava mal da lei, do templo, de todo o pacotão religioso da antiga aliança. Aí aqui Paulo vai começar a mostrar a questão da antiga com a nova aliança, antigo e novo pacto. E aí ele vai mostrar que dentro do ambiente religioso, muitos estão com seus sentidos embotados, com sua mente cauterizada, com essa dificuldade de entender as coisas pertinentes ao Evangelho. E só para linkar com outro texto, Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: ó Gálatas insensatos. Olha o que Paulo diz. Ele está falando para uma igreja cristã, tanto quanto para nós hoje em dia. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto e este já como crucificado? É uma pergunta que Paulo lança para os Gálatas e que cabe a nós também fazer essa reflexão. Porque a pergunta que se faz é: o que significa insensatez?
Ele chama os Gálatas de insensatos. Ó insensatos Gálatas. A palavra insensato, irmãos, no original grego é agoteios, que significa literalmente alguém com dificuldade de entendimento, com atrofia de percepção, com seus sentidos embotados, com dificuldade de percepção, de interpretação. Justamente por quê? Porque os Gálatas, irmãos, caíram no conto do vigário. E qual foi o conto do vigário ali na Galácia? A ideia de que a fé em Jesus, a fé no Evangelho, não era suficiente para a salvação. Tem que cortar o pinto, tem que fazer a circuncisão, tem que fazer a fimose sagrada, tem que, além disso, guardar a lei. Me perdoe aí a literalidade, mas foi isso. Em outras palavras, creio em Jesus, creio. Olha, mas só isso, irmãos, não é suficiente. A cruz não foi suficiente para pagar essa dívida, esse pago. Você, além disso, tem que abraçar outras coisas, certo? Então, esse mesmo diagnóstico é o que Paulo também usa aqui, no mesmo sentido de mente, irmãos. Veja que a questão não é corporal, veja que a questão não é legalista, é mente, é atrofiamento de mente, é dificuldade de entender o óbvio e o que está tão claro. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, vamos lá. Vamos fazer primeiro a exposição e depois duas aplicações para não tomar muito tempo. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 3, verso 3. Pode variar algumas palavras por conta das traduções, mas enfim. Porque já é manifesto que vós, quem são esses vós aqui, irmão? São os coríntios, tanto quanto nós, né? Que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, outro pronome pessoal. Quem são esses nós? Paulo e Timóteo, que são os que escreveram a segunda epístola, certo? E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga assim: eu sou a carta viva, escrita pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Veja, não é para fora, é para dentro. A ação de Deus não é na pedra, não é na tábua, não é na tinta, não é no papel, não é na caneta. É dentro de mim, é dentro de nós, irmãos. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5. Não que sejamos capazes, por nós, quem são esses nós, irmãos? Os apóstolos, no caso, Paulo e Timóteo, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade ou suficiência vem de Deus. Qual o primeiro contraste aqui que ele estabelece, irmãos? Porque quem está bitolado na lei, quem está fixo com a mente na antiga aliança, requer um esforço próprio. Depende do meu esforço, depende da sua obra, depende do meu empreendimento, parte do ser humano, e nunca de Deus em mim, nunca de Deus em nós. Primeiro paradoxo aqui, irmãos, é porque quando ele diz que nossa capacidade, nossa suficiência vem de Deus, já é o primeiro contraste entre a graça que é de Deus em nós, do que o contraste da lei, que é de mim para fora, que é o esforço humano, que é a obra humana, que é o mérito humano. Verso 6: o qual nos fez também capazes, olha só, irmão, é o Espírito de Deus que nos faz capazes de ser o quê? Ministro de um novo testamento, ou novo pacto, ou nova aliança, é a mesma coisa. Paulo é ministro de pacto, irmãos, do Novo Testamento. Vale lembrar, para ressaltar, para ajudar no entendimento, que o Novo Testamento se estabelece conforme Hebreus 9, em aonde? O testamento não tem validade enquanto o testador está vivo, porque não tem validade. Se eu deixo herança para o dito cujo ali, só vai ter validade depois que eu bater as botas. Enquanto eu estiver vivo, os
benefícios, as riquezas, todo o meu testamento não tem validade porque eu estou vivo ainda. Eu posso estar em coma, agonizando, moribundo, mas ainda não está validado. A antiga aliança, irmãos, só acabou lá na cruz com a morte do testador. E Paulo ele tem compromisso com o novo pacto, não um híbrido de antiga com nova com antiga, com um pedaço de antiga com a nova. E sabe qual é o problema que Jesus falou? O problema que Jesus disse o seguinte: olha, quem está viciado, bitolado no antigo vinho ou no vinho velho, não irá querer saber do novo. Esse é um dos problemas. Se no meu evangelho que a gente vive tem toda essa ênfase, tem todo esse apego, tem toda essa devoção ao antigo pacto, mas Jesus é o Senhor. Não, mas aqui na doutrina, nas alianças, na confraria, no pacotão doutrinário, é lei com graça, graça com lei, essa mistura. Tudo isso se dá, irmão, porque a cabeça ainda está embranhada, ainda está lotada, o coração ainda está acalentado, enamorado, e a mente embriagada com o antigo vinho, com o vinho velho. Mas Paulo, tanto quanto nós, irmãos, somos frutos do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento. Nos fez capazes de sermos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito verifica. A letra aqui, irmãos, não é estudar a Escritura, não é estudar o Evangelho, é a antiga aliança, é a lei. Verso 7. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, irmãos, olha, é Paulo, não sou eu, não é o pastor Robson, não é qualquer outro, é Paulo. Aqui é Paulo chama de ministério da morte, irmãos. O que foi que Paulo chamou de ministério da morte? Ele diz aqui, olha, gravado com letras em pedras. Eu pergunto, o que é que foi gravado com letras em pedras, irmãos? O que foi? A lei. E a lei, irmão, alguém diz assim, não, irmão, mas é só a matança dos bichos. Não, é só os cerimoniais. Não, é só o sacrifício dos animais que eram imolados lá no templo. Não, é só o derramamento de sangue. Não, a lei, irmãos, são só as ordenanças, são só as oblações, os cerimoniais, as festas. Não, irmãos. O que foi gravado com letras e pedras são os 10, ou foram os 10 mandamentos. O grande tchan da história é isso. Não, mas como é que pode você dizer que não tem mais os mandamentos? Não, irmãos, a moral cristã. Meus irmãos, o crente em Jesus, ele paira sobre a moral e sobre a lei. O crente não está vinculado à lei. O crente não serve a Cristo por causa da lei. A moral, bote uma coisa na cabeça, irmãos. Aí alguém pode dizer assim, irmão, você é imoral? Porque o imoral é o que perdeu a moral. Ou então o irmão é amoral, é o cara que não tem moral. E imoral é o que perdeu. A moral é o cara que não tem nem uma coisa nem outra. O crente está sobre isto. O crente julga todas as coisas e por nada é julgado. Porque ele julga no sentido de que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. É assim que o crente julga as coisas. E não, está certo ou está errado, posso ou não posso, pego ou não pego, bebo ou não bebo. A questão não é essa. A questão é raciocinar com a mente de Cristo, para sabermos a discernir não somente o bem, tanto também o mal. Esse é o crente que está embasado no Novo Testamento, na Nova Aliança. Moral é aquilo que está relacionado à opinião da maioria, por isso que é moral. Aí se a gente partir desse princípio, primeira coisa, então a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Claro que não, irmãos. Quase sempre, ou sempre, é sempre o contrário, é sempre antagônico. Então eu não estou seguindo uma moral de Deus. Porque se eu for assim, a voz do povo é a voz de Deus, que é a opinião da maioria. E outra, moral está relacionada à questão comportamental.
comportamental. Certo? Nesse aspecto, olhemos para a vida dos fariseus. Linda! Do ponto de vista que os evangelhos tanto ensinam, os evangélicos ensinam, meu irmão, os fariseus tinham uma vida ilibada. Eles não bebiam, não fumavam, não, do ponto de vista exterior, não faziam nada de errado. Era um exemplo moral, comportamental. Ou você pensa que Nicodemos, depois do sinédrio, ia para o bar beber? Não, eles tinham a vida. Paulo, ele diz: olha, antes eu era sobre a lei irrepreensível, ninguém tinha que me julgar do ponto de vista moral, comportamental. No entanto, irmãos, foi para esses indivíduos bem comportados, foi para esses indivíduos moralmente incorruptos, que Jesus diz: olha, vocês são bonitos por fora, vocês se vestem muito bem, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Foi para esse perfil de pessoas que, do ponto de vista dos evangélicos, deveriam ser ovacionados. São esse perfil de pessoas moralmente libadas, bem, do ponto de vista do boletim, nota 10 do comportamento. Foi para essas pessoas que Jesus disse: olha, as prostitutas e os publicanos vos precedem no meio de Deus. Porque Deus não está preocupado com a questão comportamental, mas sim com a nossa mente e a nossa consciência. Obviamente, quanto mais consciência eu tenho no Evangelho, menos longe do que é mal, mais longe do que é mal eu vou ficando. Vou cada vez mais me inclinando, me cogitando para as coisas do Espírito, que gera vida e paz, e não com comportamento. Continuando. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha só, irmãos, transitória é algo que tem um prazo de validade, é algo que vai acabar, pode durar o que durar, mas vai acabar, e acabou. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for glorioso, qual é o ministério da condenação, irmãos? A lei. Qual é o ministério da morte? A lei, os 10 mandamentos. Foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, ou o ministério da graça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa de sobreexcelente glória. Porque se o que era transitório, e o que era transitório, irmãos? A lei, o antigo pacto, a antiga aliança, foi para a glória, muito mais, olha só, quando eu digo que nós estamos acima da lei, muito mais será em glória o que permanece, ou seja, o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento não perecerá. Não perecerá. Ele foi estabelecido de uma vez por todas pelo sangue de Cristo para nunca mais ser revalidado. Verso 12: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós, irmãos, que conhecemos a graça, que buscamos conhecer cada vez mais a graça, nós temos que sermos mais corajosos, mais intrépidos, mais ousados em proclamar a verdade do Evangelho, a palavra da verdade, a nova aliança, o novo pacto. E não somos como Moisés, que colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, como a glória de Moisés na antiga aliança, aquele contato que ele teve, né? Toda aquela experiência que ele teve, quando ele voltou com o brilho da glória daquele pacto. Só que como a glória era transitória, ou seja, ia acabar, ia ter um fim, tinha um término, tinha um prazo de validade. Então, quando começou a desbrilhar, digamos assim, quando a glória do seu rosto começou a desfalecer, ele, espertinho do jeito também que era, para não deixar entender ao povo que a glória estava desvanecendo, ele colocou um véu. Aliás, ele colocou um véu antes, mas quando a glória estava sumida, ele permaneceu com o véu, ele não tirou o véu. Por quê? Para não deixar entender os filhos de Israel que a glória de Deus estava desvanecendo no seu rosto.
Versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos ou embotados, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do antigo pacto, da antiga aliança, do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo o quê? O qual foi por Cristo o quê, irmãos? O antigo pacto, a antiga aliança? Removido, abolido, acabou, pereceu, esclerosou, já não é. Todas as expressões vinculadas a isso aqui. Foi por Cristo abolido, de uma vez por todas. E até hoje, quando é lido Moisés, ou quando é lido a antiga aliança, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você veja, irmãos, que todo vínculo religioso, todo entremelado com a antiga aliança, todo vício no vinho velho, todo pacto da antiga aliança, toda a invocação daquilo que Cristo matou na cruz, por mais que se diga que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas se na prática, na comunhão, nas reuniões, no culto, na nossa mente, ainda houver algum vínculo, pouco ou muito, consciente ou inconscientemente, ou descaradamente explícito na nossa vida, ainda há um véu a ser removido em nossos corações, em nossas mentes. Se não for removido, irmãos, eu estou com meus sentidos embotados, eu sou um insensato de acordo com Paulo, de acordo com o Evangelho. É mais claro do que a claridade, é mais óbvio do que o óbvio, isso aqui. Não precisa teologizar muito, não precisa filosofar muito para entender o que está tudo claro, porque até o incrédulo, até o ateu confesso, se lendo, entende. A diferença de mim, você, para um ateu que lê e pode entender explicitamente isso aqui, é porque a verdade disso aqui, os dois sentam. Porque a verdade disso se internaliza pelo Espírito Santo no crente. Já o ateu, ele não vai se permitir se internalizar com essa graça, com esse conhecimento, com essa verdade que liberta. Por que Paulo diz que onde há o Espírito do Senhor há liberdade? Porque a lei escraviza, porque a lei julga, porque a lei escraviza, a lei condena, a lei mata. Por isso que ele faz esse contraste, dizendo que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E só para nós fecharmos aqui o contexto que eu quero fazer a aplicação, irmãos, leiamos o capítulo 4, que ainda é a sequência, versículo 3. Vamos só ler o 3 e 4, só para a gente fechar e nós entendermos aqui uma expressão que Paulo usa aqui. Ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ora, se está encoberto é porque tem um véu. Não é o contexto antecedente? Se está encoberto, se não está claro, é porque tem um véu ainda, como o véu de Moisés, como o véu da antiga aliança. Para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na face de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A pergunta que eu faço, irmãos, deixo no contexto. Quem é o Deus desse século? De acordo com a exposição que nós fizemos no capítulo 3. O antigo pacto, a antiga aliança, a lei, irmãos. O Deus desse século, de acordo com a interpretação majoritária do Evangelho, é o diabo. Só que eu pergunto, onde é que o diabo, ou o Satanás, ou os demônios aparecem aqui nos contextos? Antes e depois? Não aparece. Então eu não posso afirmar isso. Isso é uma dedução, mas não é uma interpretação. O Deus desse século que encobre, que é cego, que ora, se eu tenho um véu é porque está encoberto e eu não consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar é porque eu estou cego. Portanto, o Deus desse século aqui, irmãos, é apenas uma expressão que Paulo utilizou para referir-se àquilo que ele explicou no capítulo 3. É a antiga aliança, é o antigo pacto, que é o véu. Alguém assim, mas é um véu literal? Claro que não, irmãos. É uma referência, uma figura de linguagem para representar a antiga aliança.
se eu ainda tenho esse pacto, esse vínculo, eu ainda estou mais cegas. Até mesmo o próprio Moisés. Pois é, pode ser até mesmo o próprio Moisés, que é uma representação, digamos assim, da lei, do antigo pacto, da antiga aliança. Entendidos aí, texto e contexto está claros. Agora vamos fazer apenas dois aplicativos desta cegueira, desse embotamento dos sentidos, dessa atrofia de percepção espiritual. Onde isso pode se caracterizar na nossa mente, onde nós podemos entender que isso existe hoje nos nossos dias ou dentro do ambiente chamado do cristianismo. Uma delas, irmãos, que nós podemos, eu queria destacar e tratar hoje com os irmãos, é a ideia, né, que encanta, que ilude as pessoas, que faz o sentido se embotarem, mas que atrai, que enfeitiça a mente e o coração de muitos crentes, de muitos filhos de Deus, é a ideia de que Deus está associado às riquezas, muito comum hoje em dia na chamada teologia da prosperidade. Esta é uma forma de nós entendermos que isso embota os sentidos, que isso atrofia, que isso faz o crente ficar cada vez mais longe da mensagem da cruz e da verdade da cruz dele. Porque quanto mais apegado a esta vida eu for, mais longe do reino de Deus eu estarei. Quanto mais linkado ou interessado nas minhas conquistas, meus triunfos pessoais, nas riquezas, mais desgosto eu terei da eternidade que está dentro de mim. Porque eu só me encanto do que está para fora e não viso as riquezas interiores do reino de Deus dentro de mim. Mas para que eu não fique falando, para achar que eu estou fazendo apologia à teologia de São Francisco, o que é que diz a terceira epístola de João? Preste bem isso, para nós não irmos de um extremo para o outro e mantermos uma moderação. 3 João, verso 2, o que é que João diz lá? Terceira epístola de João, no verso 2, ele está escrevendo para o presbítero de uma igreja local, que é o Gaio. Olha o que é que João diz, e daí nós podemos entender boas coisas, inclusive para a nossa vida imediata. Ele diz: olha, amado, eu espero, preste atenção no que ele diz, eu espero que tudo na tua vida te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Vocês perceberam que aqui esse desejo do apóstolo João para com esse presbítero? Ele diz: olha, a tua alma vai bem, tu está firmado no amor e na verdade, e eu espero, eu quero que a tua vida terrena seja tão bem como a tua vida espiritual, que a tua vida exterior, imediata, existencial, seja equivalente à tua riqueza interior e espiritual. Portanto, irmãos, entendamos que não é pecado nós queremos progredir, nós queremos, irmãos, alcançar um conforto maior para a nossa vida. Não é errado nós, como os crentes, aproveitarmos oportunidades que a vida traz para nós. O Senhor vai abrindo oportunidades, abrindo portas, nós vamos entrando, nós vamos percebendo coisas melhores, para dar melhores condições na nossa vida, melhores alimentações, melhor casa, melhor conforto. Isso não está errado, isso não é pecado. Cada um de nós, irmão, deve aproveitar as oportunidades da vida, porque cavalo selado não passa várias vezes diante de nós. Quando passar, estejamos prontos a pular em cima e cair fora. É assim, é uma verdade, é uma vida que faz parte do fluxo normal da vida para todos. Queremos crescermos, aproveitarmos as oportunidades, investirmos, termos um local, uma coisa própria, ou fazermos a faculdade, prestarmos um concurso. Isso não está errado. Quero que a tua vida existencial vá bem, assim como vá bem a tua alma. Só que na teologia da prosperidade, esses valores são invertidos. Primeiro as conquistas terrenas, depois o tesouro do reino de Deus. Agora vamos lá, abram aí Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar e, consequentemente, os apóstolos depois. E vamos ver se a teologia da prosperidade ela sobrevive ao encontro com o Evangelho. Mateus capítulo 6. Abramos aí a partir do verso 19. Mateus 6,
a partir do verso 19. Antes de nós lermos, entendam. O povo de Israel estava sendo instruído. Uma das lideranças de Israel eram os fariseus. Os fariseus eram cadeiras cativas dentro do sinédrio. E para que alguém fosse membro do sinédrio, o cara tinha que ser bem abastado. Em outras palavras, o cara tinha que ser rico. Esse era um dos sinais e critérios para fazer parte do sinédrio. É o cara ser bem abastado, financeiramente falando. Certo? Então, essa ideia, irmãos, não foi o Macedo que trouxe, não. Certo? Não foi o Valdomiro. Ele apenas são expressões atuais de algo que existiu desde o tempo apostólico. Eles são apenas as carapaças atuais, onde os motores já sempre existiram, irmãos. É o que eu sempre digo: os motores, o que mudam são só as carapaças, a casca, mas os motores são os mesmos. As engrenagens são as mesmas. O que só muda é só o corpo, a carapaça, a casca. O que muda é só isso. Mas o espírito é um só. Mateus 6, a partir do verso 19, diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros aonde? No céu, ou vida espiritual, onde nem a traça, a ferrugem consome, e onde os ladrões não podem roubar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja que a teologia da prosperidade, ela altera essa visão, altera essa verdade. Olha só, verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, o que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, o inferno dentro da alma. Não é o diabo aparece aqui? Não. Satanás aparece aqui? Não. Trevas e luz podem ser oriundos de mim. Pode ser oriundos daqueles que são embranhados, que têm essa fixação nos tesouros da terra, na teologia da prosperidade, porque inverte os sentidos. Luz e trevas não vêm de fora para dentro, mas podem brotar de mim, de dentro para fora. Eu posso ser uma verdadeira assombração aí, por causa das trevas que há em mim, por causa do que há de conteúdo dentro do meu coração. E veja, irmãos, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 16, ele diz: olha, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, está falando de olho. Jesus falou de olhos aqui, não literais, mas espirituais. João diz: olha, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos da carne, quem vive assim não agrada a Deus. Quem vive com essa ambição terrena não agrada a Deus. Soberba da vida, soberba da concupiscência dos olhos e da carne. Qual foi as artimanhas que levou Adão a pecar? Tudo isso aí, irmão. Soberba da vida, querendo ser Deus, querendo ser grande, querendo ser a sombra, ou dar sombra a Deus. Não foi essa a proposta lá? Se comeres, como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Soberba da vida. Concupiscência dos olhos, porque o fruto atraiu, era belo. Então, esses são critérios de queda, irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores, verso 24, porque ou odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas, ou em algumas versões, mamão. Por isso, vos digo, vamos ficar até o 24. Então, onde a teologia da prosperidade subsiste diante dessa verdade que Jesus falou? Tanto quanto em Lucas 12, Jesus contou a parábola do rico insensato, quando ele termina dizendo assim, que a grande riqueza do homem não consiste nos bens que ele conquistou. Indo aqui para os apóstolos, abra aí em Filipenses capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo também, corroborando com o que Jesus fala, ele ensina. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. A partir do 17 até o 19.
vamos ver mais uma vez, deixar que a própria palavra, o Evangelho, contrarie o princípio da teologia da prosperidade. Filipenses 3, a partir de 17, o que é que Paulo diz? Olha, sejam também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos, se Paulo diz que é muitos, é o contraste do que não é pouco. Ele diz que há um monte de gente aí, há muitos dos quais muitas vezes nos disse, agora também digo, chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Porque qual é o conteúdo que eles propõem? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas do que? Terrenas. São grandes vendedores do reino de Deus. São os grandes o que, pastor? Propagam a Deus que se movem por dinheiro. Na verdade, eles propagam a Mamon e não a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Abra aí. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ver mais uma vez se a teologia da prosperidade ela sobrevive a essa instrução do Evangelho. E tudo isso, irmãos, eu estou falando que essa ideia, que esse conteúdo proposto por aí, embota o entendimento, cega o entendimento, atrofia a percepção espiritual, silencia a voz do Espírito Santo na vida de muitos. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3. Todos acharam? 1 Timóteo 6, a partir do 3, diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina, e não são conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. O ensinamento do Evangelho, o ensinamento de Cristo gera uma vida piedosa, irmãos, que é o oposto de impiedade, de ímpio. Verso 4: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando, olha só, que a piedade seja causa de ganho. O que é que Paulo diz? Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Verso 7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando partimos, irmãos, o que conquistamos não vai conosco. Aí o que Paulo diz? Olha a recomendação de Paulo: tendo, porém, sustento, você trabalha, amém, glória a Deus. Você tem uma coisa própria, amém. Você tem onde dormir, você tem um acalento de uma casa, de uma cama, tem roupa, tem o que comer, amém. Porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. A teologia da prosperidade não ensina isso. Ela não sobrevive ao encontro com o Evangelho. Verso 9: mas os que querem ser ricos, ou os adeptos à teologia da prosperidade, caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências, soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, é a mesma coisa, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E verso 10: porque o amor ao dinheiro, veja, ele não disse que o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Agora, a teologia da prosperidade, por mais que ela não confesse isso explicitamente, ela está induzindo o povo a amar o dinheiro, as conquistas, ao triunfo pessoal, a pensar só nas coisas terrenas, imediatas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, olha o que é a consequência: se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer ser adepto da teologia da prosperidade? Esteja pronto para sofrer as consequências. Se a vida lhe propôs oportunidades, agarre-as. Se a vida abriu leques de melhores condições de vida, abrace e faça bom proveito para si, para sua família, filhos, marido, esposa, mãe, o que for. Progrida, busque recursos. Mas Paulo diz: o amor ao dinheiro, a teologia da prosperidade é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Ou seja, muitos crentes que estavam no Evangelho, mas pelo encantamento, mas pelo embotamento dos sentidos, pelo feitiço da teologia da prosperidade, incorreram nesse erro e pagaram, e hoje muitos estão pagando as consequências de aderir a essa ideia de acabar abraçando esse conteúdo venenoso que é a teologia da prosperidade. Se você, irmão, que está aqui conosco, ou que está nos ouvindo aí pela live, entendeu essa verdade, entendeu o que Jesus e Paulo ensinou acerca desse conteúdo, saia desse caminho, não se desvie da fé. Saiba que isso tem entenebrecido os teus olhos, saiba que isso tem confundido os teus olhos no reino de Deus. Você perdeu o foco na morte de Cristo, na ressurreição, no novo pacto, na nova aliança, e os seus sentidos se embotaram por esta ideia. Consequência é que você vai colher muitas dores e corre o risco de se desviar da fé. Para não tomar mais tempo, irmãos, abramos aí agora uma outra ideia muito comum, agora não necessariamente no sistema religioso, mas no meio gracista. No meio gracista, onde hoje eu sou da graça. Se é pela graça, não provém das obras, porque do contrário, graça não é graça. Eu sou salvo pela graça, não por obras. E baba e fala. E amém, irmãos, é isso mesmo. No entanto, não use a graça como pretexto para viver de forma leviana, para dar lugar ao pecado. De fato, irmãos, o pecado no seu sentido jurídico, no seu sentido judicial, morreu em Cristo. Porque sem lei está morto o pecado. Se Paulo diz em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, então o pecado como método jurídico de condenação morreu, acabou. Eu não serei condenado por aquilo que já não existe mais. Como eu rasguei a lei, mas a lei morreu em Cristo. Abra em Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas depois de Coríntios, capítulo 2. Segundo Gálatas 2, verso 19 ao 20. Vamos ver aqui, irmãos, que de fato o crente, por estar em Cristo, ele acabou, não tem mais lei. Ele diz o seguinte: porque eu, Paulo dizendo, tanto quanto nós podemos confessar isso, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque ele diz: se ele está morto, é porque ele já está crucificado. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo baseado na lei. É isso que ele diz? Não, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Como está escrito também em Gálatas 5, 24: porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas concupiscências. Agora, isto é uma verdade. Conforme Hebreus 9, 26 também diz que o pecado foi aniquilado. O pecado foi aniquilado. No quesito judicial, no quesito, por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação, a palavra condenação tem o seu sentido judicial, jurídico. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Por quê? Porque sem lei está morto o pecado. E eu morri para a lei. Por quê? Porque eu não conhecia que não cobiçar pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Porque
Onde não há lei, também não há transgressão. Então isto acabou na cruz. Eu em Cristo também morri para isso. Agora, como é que fica então as obras da carne? Será que não tem consequências? Claro que tem, irmãos. E tem muita gente no sistema gracista, eu digo para os que estão nos ouvindo aqui, que adere essa ideia, não tem pecado. Aí nós estamos no bar bebendo e deixando a cara. Não tem pecado, mas está atrás da mulher. Não tem pecado, mas pode estar dando vazão à sua carne. Não tem pecado, mas está fofocando os outros. Não tem pecado, mas está pensando maldade. Está vivendo de maneira leviana. E Paulo diz, não, segundo os Coríntios capítulo 3, 6, verso 1. Não recebeis em vão a graça de Deus. Não receber em vão a graça de Deus é se corromper com o mundo, é dar vazão aos seus instintos, é viver inclinado, cogitado para as coisas da carne, que geram morte. Como Paulo diz, olha, os que semeiam na carne, colhem morte. Os que semeiam no Espírito, colhem vida e paz. Então, por mais que não haja o julgamento judicial da lei, porque ela morreu em Cristo, mas há consequências de eu viver de maneira leviana. Há consequências de eu viver de maneira vã a graça de Deus. Romanos capítulo 6, abra aí. Romanos capítulo 6. Vamos ler apenas mais 2 textos, com isso a gente encerra por hoje. Romanos capítulo 6, versículo 1. O que é que Paulo diz? Que diremos, pois? Ele faz uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos, vivemos, vamos viver praticando o pecado, nós, para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo faz essa pergunta, irmãos? Por que Paulo faz essa pergunta para aqueles irmãos, tanto quanto para nós hoje? É uma pergunta. Vamos viver, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele faz essa pergunta, irmãos, porque no capítulo 5, verso 20, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A mente religiosa, ficando fixa nesse verso, diz: olha, então quer dizer que quanto mais eu peco, quanto mais eu vivo na bagaça, mais graça se manifestar na nossa vida. Paulo vai e diz: não. Verso 2, capítulo 6, verso 2: de modo nenhum. Paulo diz que isso de modo nenhum, é uma tripla negação. Não, nunca, jamais. Nós, os crentes, nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo pergunta: como é que eu posso viver no pecado se ele já morreu? Se eu já morri para o pecado? É impossível viver ainda na bagaça, no pecado, na prostituição, na avareza, em toda inclinação carnal, se aquilo já morreu para mim. Paulo enxerga isso como quase impossível. Ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? É impossível. Paulo chama isso impossível. 1 João capítulo 2, versículo 16, o que é que João diz? Capítulo 3, 1 João 3, verso 9, ele diz o seguinte: filhinhos, abramos lá, melhor nós abrimos para não citar em vão, né? 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, vamos ver aqui. 1 João capítulo 3. E agora? Vou achar. 3:7. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, ele diz que não vive na prática do pecado. Por quê? Por causa de questão moral ou da lei? Não, porque
porque a divina semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, como é que alguém que diz: eu estou na graça, apenas como um recurso para se proteger? Estou na graça, a lei morreu em Cristo, sem lei está morto no pecado, eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas vive dando vazão aos seus instintos, vive dando vazão às obras da carne. Não tem o julgamento da lei, tudo bem, porque a lei morreu em Cristo, mas ele vive semeando, cogitando, se inclinando para a carne. E isso, muitos hoje que confessam a graça estão aí, caindo nessa ideia. Muitos estão comprando essa ideia, estão com os sentidos embotados, estão com atrofia de percepção. E só para encerrarmos, irmãos, 1 Timóteo capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. E com isso, nós terminamos hoje o que nós propomos, a ensinar aos irmãos. Capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 11. Diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Olha só, irmãos, o crente é justo, justificado em Cristo. A graça impôs, imputou a justiça de Cristo nele. Portanto, eu estou fora disso aqui, você em Cristo está fora disso aqui, que a lei não é feita para o justo, não é feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, parricidas, matricidas, homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, para os perjuros e os que forem contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me nesse ministério. A mim, que antes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça do Senhor Jesus superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Guarde essa palavra no seu coração, irmã. Não permita que os seus sentidos fiquem embotados pela ilusão da religião, pela ilusão do sistema religioso, pela proposta do conteúdo da teologia da prosperidade, e nem nessa ideia que você é livre para viver de maneira desordenada. Gálatas 5:1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vos ponhais de novo a jugo de escravidão. Aproveite, experimente e desfrute da graça maravilhosa do Senhor Jesus na nossa vida, e que sejamos a cada dia transformados de glória em glória à imagem daquele que nos criou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.